Olá, meus amados. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 9º capítulo desta série, Mensagem às 7 Igrejas Apocalípticas para os Dias Atuais. Então vamos à mensagem de hoje. Sexta mensagem apocalíptica à Igreja de Filadélfia, parte 1. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Filadélfia era uma cidade da Lídia, 40 quilômetros distante de Sardes, e foi edificada por Atalo Filadelfo, rei de Pérgamo. Filadélfia era uma igreja irrepreensível. Foram ela e a Esmirna as únicas das 7 que não receberam a advertência do Senhor. Filadélfia representa a igreja do avivamento. O Espírito Santo tomou o seu lugar na igreja e voltaram toda a liberdade, as manifestações espirituais, como no início da igreja. E isso sobreveio em 1646, 1666, 1857, 1859 e 1900 depois de Cristo. Filadélfia significa amor fraternal. Sardes saiu de Tiatira, que é um protesto contra ela. Assim como Filadélfia, no sentido histórico e profético, saiu de Sardes, que também é um protesto contra ela. Mesmo nos tempos mais obscuros, Deus concedeu alguns preciosos despertamentos à igreja. Os primeiros avivamentos foram entre os valdenses e os albigenses, mas no fim do século XVIII, houve entre as igrejas um notável avivamento que tirou a igreja daquela condição mortal que caracterizava Sardes para um movimento que visava despertar entre os cristãos um amor intenso e eficaz. Um dos maiores avivamentos religiosos que a história registra é o movimento conhecido por pietista, que se manifestou em toda a Alemanha, a começar de 1666. Foi um movimento que não deixou dúvidas quanto à sua origem entre os historiadores, embora sofresse a oposição do luteranismo. O projeto desse movimento era combater o exemplo indigno de alguns ministros, como a embriaguez, as controvérsias teológicas que foram a ruína da reforma, combater contra a imoralidade e o egoísmo entre os leigos, exigir dos pastores uma verdadeira experiência religiosa e não somente uma biblioteca, esforçar-se para dar ao povo uma mensagem necessária destinada à edificação e a transformar a vida dos ouvintes, sem se preocupar se a pregação fere a conduta ímpia dos grandes que possam estar presentes. Diante de tal projeto, houve reação. Os religiosos egoístas acharam logo a arma preferida em todas as ocasiões para dizerem que esse avivamento era dirigido por hereges. Mas esse avivamento tinha que triunfar. As ideias desse movimento eram tão puras que ganharam o coração de muitos intelectuais, os quais se transformaram em seus ardorosos defensores. Em 1646, quando ainda não existia liberdade religiosa na Inglaterra, começou um grande despertamento a que foi dado o nome de Amigos ou Tremedores Quakers, o qual passou a história como um dos movimentos religiosos mais sinceros e de princípios mais puros dos quais os registros apontam. Esse despertamento, com exigências tão rígidas, encontrou forte oposição de todos os lados. Consideraram-no um movimento de fanáticos, loucos, extravagantes, deram-lhe o nome de tremedores, porque o poder de Deus descia no meio deles. O Espírito Santo manifestava-se de muitas maneiras, pois falavam línguas estranhas e tinham outros dons. Mas em 1661, durante uma perseguição, 3.169 foram presos, inclusive os seus principais orientadores. Prenderam os perturbadores e quiseram acabar com as extravagâncias, manifestações do Espírito Santo. Logo a seguir, deparamos com o avivamento de 1857 a 1859, que se tornou conhecido em todo o mundo.
Os frutos desse despertamento chegaram até os primeiros dias do presente avivamento, numa conexão que não sofreu dissolução na continuidade, pois o fogo do Espírito Santo não estava ainda extinto quando novamente começou a incendiar na América em 1900. Agora vamos retornar para Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz o Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Na igreja de Filadélfia, Jesus se revela como realmente ele é, o santo que não verá corrupção, o santo de Deus, o santo chamado Filho de Deus, o santo e justo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, como está escrito. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus veio ao mundo constituir santos entre os homens. Assim diz a sua palavra. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santos que cantam ao Senhor com graça no coração, santos que oram sem cessar, santos que congregam firmemente, santos que vivem em justiça e santidade. E por fim, santos que se manifestarão com ele em glória, como está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Amados, já que morremos com Cristo, a nossa vida nova está oculta juntamente com ele em Deus. Quando Cristo voltar, o nosso estado glorioso será manifesto. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. A esperança de convivência para ser no futuro como Cristo é, deve despertar em nós agora o desejo ardente de sermos semelhantes a ele. Está escrito: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Quando Jesus esteve neste mundo, obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Portanto, devemos andar como ele andou, em obediência ao Senhor, dia após dia, até o arrebatamento da igreja ou até a morte. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, graça te damos pela tua palavra, Senhor. Revela a cada coração, fortalece e edifica a tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo, liberta os cativos, os oprimidos, levanta os abatidos, restaura os feridos, Espírito Santo. Perdoa, Pai, cura, salva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor, nosso Deus, nos permitir.